Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com o painel do CresDF, com a participação muito especial dessa vez. A gente trouxe para conversar aqui nada mais, nada menos do que o Sebrae Nacional, né, um grande fomentador, né, do negócio brasileiro, das empresas, micro e pequenas empresas aí do Brasil. E a gente hoje vai estar aqui conversando justamente sobre um tema que tem sido muito tratado aqui no âmbito do CresDF, no âmbito do mercado imobiliário. E o tema da live é pejotização dos corretores, os pontos positivos. E, na verdade, desmistificar, né, esse termo que ficou aí, de uma certa maneira, mal visto ou mal interpretado aí por muita gente, inclusive pelos próprios corretores de imóveis. Então, hoje a gente tem a participação especial do nosso diretor tesoureiro, o senhor Acha Rodrigues, do Eduardo Curado, que é assessor lá da diretoria técnica do Sebrae Nacional, da Ariane Vilhena, que é analista de desenvolvimento econômico do Sebrae também. E hoje a ideia é justamente a gente trazer esse tema aqui para a mesa, para estar conversando sobre ele, mostrando para o corretor de imóveis as vantagens, os desafios, mas principalmente os pontos positivos que essa estruturação, essa formalização, né, aí da atuação dele como uma pessoa jurídica pode trazer de benefício aí para a carreira, para os negócios que ele vai estar desenvolvendo aí ao longo da sua vida profissional. Então, é um painel que vai passar muito pelo tema aí da liberdade econômica, né? Toda essa mudança estrutural que aconteceu até em termos de legislação para se beneficiar aí a atuação profissional de pequenos e médios negócios, né? E a ideia é justamente essa, a gente está abordando esse tema e mostrando para vocês, corretores de imóveis, o quão vantajoso é esse novo passo, essa nova estruturação e formalização dos negócios de vocês. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra aqui para o nosso diretor tesoureiro, que vai estar já explanando todo o tema, e aí na sequência a gente vai estar passando para os panelistas, aí, os especialistas do Sebrae que vão estar discorrendo aí de forma mais técnica sobre esse tema também. Então, boa tarde, senhor Asher, boa tarde, Ariane, boa tarde, Eduardo. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui. E eu já gostaria de passar a palavra para o senhor Asher, que vai estar já abrindo aí os trabalhos do painel com as informações necessárias para a gente começar o debate. Senhor Asher, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, viu, Eduardo e Eliane, recebê-los aqui, dentro do nosso objetivo maior, que é sempre qualificar melhor os nossos colegas corretores de imóveis. Nós fornecemos à sociedade um profissional realmente capaz de atendê-los nas suas necessidades, que ele tenha segurança nessa transação imobiliária, que encontre amparo aqui no Conselho. O Conselho, a princípio, é uma entidade fiscalizatória, mas nós temos um objetivo maior, que é realmente a melhoria da qualificação de todos os corretores. Temos lutado muito por isso. Tem vários cursos, preparando a qualificação deles em direito, em arquitetura, e vai por aí. Há 2 anos nós temos debatido sobre essa palavra que vulgarmente foi usada, de periodização, até utilizando esse nome hoje na nossa live, e uma das nossos objetivos é justamente quebrar essa ideia. Porque, a princípio, nós sabemos que a periodização foi muito utilizada, largamente utilizada por muitas empresas, para fugir dos impostos trabalhistas. Então, muitas corretoras foram forçadas a abrir uma empresa nessa necessidade de receber seus honorários. Só que, com o passar do tempo, nós fomos descobrindo realmente que uma pessoa jurídica, nós até temos um lema que nós utilizamos, que as pessoas passam, as empresas e entidades permanecem. Então, quando você vê uma imobiliária, já há 10, 20, 30, 50 anos nós temos em Brasília, com a vida útil, que já está na sua terceira ou quarta geração trabalhando nessa empresa, você percebe que ela passa a ter um fator primordial de credibilidade junto à sociedade. Então, esse painel nosso de hoje, o nosso objetivo é aproveitar a expertise de vocês, o Sebrae, que sempre nos apoia, e eu creio que muitas parcerias poderão surgir diante dessas realidades, informar os corretores como é que funcionam essas sociedades, forma de tributação que eles poderão encontrar no mercado, as vantagens ou desvantagens ou riscos que poderiam ter, e chegarmos a alguma conclusão que possa ser interessante na vida profissional deles, já com o passar desses próximos anos.
nós percebemos que a personificação do corretor, ou seja, a estrutura que o Conselho hoje fornece a eles, é que eles têm que utilizar o seu nome pessoal na sua formação de pessoas de publicidade diante da sociedade. Isso, muitas vezes, cria algum atrito, muitas vezes fica parecido que é uma pessoa jurídica e não é realmente uma pessoa física, cria alguns embaraços para a gente. Às vezes, uma pessoa da sociedade, ao contactar um corretor pela montagem do nome dele, imagina que está falando com uma empresa e é uma pessoa física, realmente. É claro que o profissional liberal, o corretor de imóveis, ele está liberado, realmente, para atuar em todo o mercado do Distrito Federal, estando devidamente inscrito no Conselho. Claro, só que a partir daí nós imaginamos que ele tem como melhorar essa estrutura, melhorar a sua apresentação diante da sociedade e dar a ela mais segurança. Então, o nosso foco hoje, eu vou agradecer muito a Ariane e o Eduardo, e gostaria que o Eduardo, se possível, escrevesse um pouco sobre o trabalho do SEBRAE, como é que ele poderia nos auxiliar. Em seguida, a Ariane, que também é especialista, advogada, né, nesse setor de tributação, pudesse orientar a todos nós para a gente melhorar a nossa qualificação profissional. Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Fique à vontade, Eduardo. Obrigado, Asher. Acho que eu não poderia começar aqui essa live sem antes agradecer, né, o convite, a oportunidade aí da diretoria do CRESP do Distrito Federal, né, na pessoa aí do presidente, do Geraldo, do Diego, né, também, Diego Henrique, e a você, Asher, né, a diretoria aí. E, óbvio, também um agradecimento especial, né, à superintendência na pessoa do superintendente hoje do CRESP, né, do DF, Thiago. Evidentemente, agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente, né, e também, de uma maneira muito especial, minha colega aqui do SEBRAE, né, a Ariane Vilhena. A Ariane é uma colega muito querida, uma das campeãs nossas de live aqui, né, super especialista em diversos temas, principalmente no que diz respeito à formalização, MEI. É especialista, trabalha, né, e atua lá pelo SEBRAE Minas, né, principalmente essa parte de articulação, desenvolvimento econômico, políticas públicas, né, e é a ponte com a equipe de atendimento lá, né, Ariane, ali na equipe de Minas, né. A gente brinca aqui que, na verdade, não é uma brincadeira, é uma grande verdade, né, que no SEBRAE, né, não por acaso os melhores técnicos eles estão na ponta, né. Então, acho que é ela que vai trazer boa parte dessas informações mais técnicas, né, em relação às dúvidas, né, dos corretores que diz respeito à abertura ou não de uma pessoa jurídica, né, por exercício da corretagem. Mas eu achei importante, eu queria falar um pouquinho hoje do SEBRAE, né, de como que o SEBRAE, ele, de alguma forma, pode estar ajudando, né, e quem é o SEBRAE? O SEBRAE completa, nesse ano, 50 anos, né, a gente começou ali em 1972, então são 50 anos de história, né. Inicialmente, a gente era muito focado na questão, né, do que a gente chama aqui, né, de dimensão empresarial, ou seja, essencialmente focado no atendimento e capacitação de pequenos negócios, né, fazendo com que empresas pudessem, ali, a partir de cursos, capacitação, performar de uma maneira melhor, né. Com o passar dos anos, né, acompanhando o desenvolvimento do país e todas as suas dinâmicas institucionais, o SEBRAE passa, né, a atuar fortemente numa dimensão, né, que a gente chama, né, de dimensão estruturante, focando agora também no ambiente o qual essas empresas estão inseridas, né? E aí, por fim, hoje, né, a gente atua muito forte, tem um reconhecimento muito grande nesse sentido também, né, principalmente quando a gente olha, né, para o legislativo, para o executivo e até mesmo para o próprio judiciário, né, que é quem controla toda essa questão. Hoje a gente atua muito forte também, né, na dimensão que a gente chama de dimensão sistêmica, muito focada, né, no desenvolvimento de política pública em prol desse nosso público, né, desse público de pequenas empresas e também de empreendedores, né, destacando aí, evidentemente, um dos assuntos que vai ser muito falado aqui, né, que é um gancho, um dos maiores marcos econômicos, né, tanto que diz respeito à economia, mas também de inclusão produtiva no país, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, a Lei Complementar 123, lá em 2006, né, e todas as atualizações, né, e impactos que essa lei foi trazendo de lá até aqui, né, como questão do Simples Nacional, a figura do microempreendedor individual, dentre tantos outros avanços, né? Mas como é que a gente funciona hoje, né? E como que a gente, de alguma forma, a gente, quando eu digo SEBRAE, né, pode estar apoiando, né, todo esse trabalho, né, não só que o CRESP faz, mas também todo esse time, né, esse exército que está aí nas ruas,
de corretores, né, trabalhando diariamente. Nosso propósito hoje de existir é, de fato, tornar os pequenos negócios protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Esse é o propósito de existência do Sebrae. E, para isso, a gente atua basicamente em 4 eixos. Um eixo muito voltado para a produtividade das micro e pequenas empresas, e educação empreendedora. Então, onde a gente atua com muitos cursos, capacitações, enfim, para os pequenos negócios, mas também essa questão da educação empreendedora, mostrando que empreendedorismo não é simplesmente querer ou abrir uma empresa, mas sim uma forma como você enxerga a sua vida e como você toca a sua vida, de uma forma empreendedora. Então, a gente atua, inclusive, muito forte em escolas. Só para você ter uma ideia, recentemente saiu um estudo bem triste, a gente gosta sempre de falar isso, mas agora, no finalzinho do ano passado, que o Atlas da Juventude, que foi quem desenvolveu essa pesquisa, que metade dos jovens ali, de 15 a 29 anos, hoje querem sair do Brasil. Então, assim, 47% desses 50 milhões, mais ou menos, dessa faixa etária estariam dispostos a sair do país. Então, por isso que a gente mostra, e a gente trabalha para que esse país tenha, sim, oportunidades, de crescer e oportunidades para aqueles que resolvem empreender aqui. Outro eixo importante que a gente trabalha é a questão do crédito, tanto com a parte de garantias, quanto também com a questão da educação financeira. Então, assim, a gente tem hoje o FAMP, que é o Fundo de Aval de Crédito para a pequena empresa, e com mais de 8 bilhões só no ano passado de crédito avalizado para pequenos negócios. Outro eixo importante é a questão da inovação e digitalização. Então, um trabalho muito forte com startups, mas também com a digitalização de pequenos negócios. E, por fim, a atuação no ambiente de negócios. Como eu falei, uma atuação muito focada naquelas 2 últimas dimensões da competitividade, que a gente chama de dimensão estruturante e dimensão sistêmica. Só para se ter ideia da relevância desse público hoje para o país. E, evidentemente, acho que muito do modelo das empresas que existem hoje relacionadas a corretores, corretores de imóveis e tudo, grande parte delas fazem parte desse universo. Hoje a gente está com algo próximo aí a 21 milhões de empresas, de pequenas empresas no país, que representa aí 99% do total das empresas do país, ou seja, da quantidade total de empresas que existem no Brasil, 99% são pequenos negócios. Um número próximo aí de 21 milhões. Outros dados importantes em relação a essa participação é o protagonismo dessas pequenas empresas no cenário nacional. 54% de todos os empregos com carteira assinada hoje são oriundos de pequenos negócios, que dá mais ou menos 17,8 milhões de postos de trabalho hoje que são gerados por pequenos negócios. Mais de 2,2 milhões de novos postos de trabalho gerados por pequenos negócios em plena pandemia, que isso é uma coisa muito importante. A gente teve saltos positivos de emprego durante a pandemia, muito em função deste protagonismo que está no nosso propósito, que hoje é exercido por esses pequenos negócios. Algo próximo de 30% do PIB brasileiro, 1,1 trilhão do PIB é responsabilidade dos pequenos negócios, é fruto dos pequenos negócios. Só para você ter ideia, aqui no Distrito Federal, 29,4% do PIB, e olha que Brasília é uma cidade, quem mora aqui sabe, o próprio CRESDF, é uma cidade que vive muito do funcionalismo público, mas ainda assim, 29,4% do PIB de Brasília é oriundo de pequenos negócios que existem aqui na capital. Para você ter ideia, estados como Mato Grosso e Roraima, algo próximo de 45% de participação de pequenos negócios no produto interno bruto desses estados. Então, daí a gente tem uma noção do tamanho, 44% da massa salarial das empresas, que corresponde a 34,4 bilhões de renda direta, injetado pelos pequenos negócios. Então, aqui é para trazer um pouco desse tamanho desse universo que a gente trabalha. Eu tenho diversos outros dados aqui, eu acho que no decorrer do nosso bate-papo, eu confesso que eu gostaria de fazer a minha fala bem mais rápido, porque eu acredito que a Ariane aí vai poder contribuir muito mais respeito às dúvidas que predominam aí, acho que na cabeça de cada um a partir disso que você falou, Asher. Mas como que o Sebrae pode estar ajudando
né, nisso tudo, e ela vai trazer muitas informações interessantes que eu acredito que, óbvio, fica a critério de cada um, né, tomar a decisão mais assertiva a partir do seu negócio, da sua, né, do seu sonho. Mas hoje, né, o Sebrae ele pode te ajudar na forma como você vai abrir o seu negócio. Então, se você quer abrir seu negócio, pode procurar o Sebrae. Se você quer empreender, nos procure. Você quer se capacitar com cursos, programas, enfim, trilhas de conhecimento? Hoje, só para você ter uma ideia, nós somos o maior EAD da América Latina. Foram 3 milhões de matrículas só no ano passado. Tá? E são os mais diversos cursos que você possa imaginar, inclusive como abrir o meu negócio. E, inclusive, tem um modelo de plano de negócio lá no nosso portal hoje de como montar uma imobiliária. Né? Então, fica aí a dica também. A gente pode apoiar você na questão para acessar novos mercados por meio da digitalização, por meio de rodadas, enfim. Então, você vai também atua nessa questão. Tá? Na questão da digitalização, como a gente já falou, transformação digital hoje é uma coisa que está muito em pauta, né? Como você potencializar a sua comunicação, né? A comunicação aí das suas vendas, enfim, por meio de mídias sociais, né? Que está muito na moda hoje. A questão do acesso a crédito, a gente pode sim, a partir de trilhas, né? De fases pré, durante e pós-acesso ao crédito, está acompanhando o empresário e também acompanhando com fundos, né, de aval ao crédito. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande hoje dos pequenos negócios ter as garantias necessárias para alcançar o crédito no caso dos bancos. Hoje, nós estamos em 2.625 pontos de presença espalhados pelo Brasil, tá? Pontos próprios, pontos de parceiros, salas do empreendedor, que são parcerias feitas com as prefeituras dos municípios, dos 5.570 municípios, né? E, óbvio, para você como é que eu posso entrar em contato, né? Como é que eu posso acessar isso tudo que você está falando, né, Eduardo? Você pode entrar no nosso site, www.sebrae.com.br, você pode ligar para o nosso central de atendimento, 0800 570 0800, né? Ou você pode estar procurando um ponto de contato mais próximo de você, seja uma agência do Sebrae, seja uma sala do empreendedor, seja um ponto do Sebrae em parceiros, como associação comerciais e por aí vai. Então, fica aí, viu, Asher, Thiago, o nosso convite do Sebrae. Tá? Eu acredito que a Ariane vai mexer muito aí com a cabeça do pessoal né, nessa questão da formalização, né, de sair da pessoa física para migrar para uma pessoa jurídica. E dizer que o Sebrae está de portas abertas, né, para todos os corretores e para todos os empreendedores que quiserem nos procurar. Nós estamos à disposição de vocês. Na verdade, nós existimos por causa de vocês. Gostaria de acrescentar se você me permite, Eduardo. Olha que interessante. A nossa preocupação com o corretor, com o profissional, é a qualificação pessoal dele em relação às transações imobiliárias. Então, por isso, nós queremos que ele seja um avaliador, que ele seja um perito judicial, que ele saiba operar um cálculo financeiro, que ele tenha uma educação financeira familiar, e que ele, dentro da visão. Agora, quando ele se transforma em uma pessoa jurídica, ele vira um empresário dentro do segmento, aí o Sebrae é 100%. Que ele vai preocupar nele como gestor de uma empresa. Aí é a hora que a gente tem que dar as mãos e trabalharmos juntos. Quando você coloca, por exemplo, essa quantidade de empresas pequenas no Brasil todo, vamos imaginar o seguinte: na leitura que se faz em termos estatísticos, o corretor, o tamanho da empresa dele é o tamanho dos honorários que ele recebeu durante o ano. Concorda comigo? Mas não é o tamanho dos negócios que ele fez durante o ano. Então, na realidade, o volume de negócio que o corretor pratica dentro do PIB chega a 20% do PIB. É um número extremamente alto de negócios imobiliários. Só que na hora da estatística do tamanho da empresa, é pelo valor que ele declarar como rendimentos. Outro ponto, que também é um gancho para vocês, durante a pandemia foram criadas várias formas de negócio, de empréstimos com taxas baixíssimas. O corretor, muitos passaram por grandes necessidades, precisavam pegar esse dinheiro, mas não tem nenhum lastro para isso. Não tem um imposto de renda, não tem um CNPJ, não tem nada. Então, ele tem toda a estrutura, o dinheiro dele fica um dinheiro falso, um dinheiro que não é branco. Por quê? Às vezes não declara que recebeu, não tem conta em banco e fica um negócio esquisito. O nosso objetivo é trazer para a legalidade, tanto junto ao conselho, quanto ao fisco,
que ele tenha uma vida realmente que exista diante da sociedade. Ok? Obrigado. Oriana, está com você. Pessoal, boa tarde. Como já apresentaram, meu nome é Ariane, mas não sou campeã em live, não. Eu só gosto de falar um pouquinho, viu, gente? Então, tem hora que me dão 15 minutos e eu acabo falando uma hora. Então, eu vou controlar um pouco o meu tempo aqui, porque senão eu extrapolo demais. Gosto de falar sobre abertura de empresa, gosto de falar sobre planejamento, na questão do qual a melhor forma de se abrir. Eu acho que quando a gente gosta de um tema, fica mais fácil falar. Por isso, acontece alguns convites a mais na temática. Mas escutando, principalmente o Arthur e o Eduardo falando, desculpa, Dudu, mas o Eduardo falando, me chama muita atenção alguns pontos que eu coloquei lá no fim da minha apresentação, que talvez eu tenha que ressaltar agora. A importância da gente pensar na legalização do nosso empreendimento. Quando o Eduardo fala que o Sebrae tem duas vertentes, a vertente empresarial, que é essa questão que a gente faz a capacitação de você como empresário, mas também a gente pensa na vertente do desenvolvimento econômico. Sempre quando eu legalizo o meu negócio, eu tenho uma transação toda lastreada, eu tenho toda uma questão tributária que está sendo informado. Isso não quer dizer aumento digamos assim, da carga tributária para você, mas sim um lastro tributário que isso vai diretamente impactar no que volta para o seu município como tributo. E esse tributo que volta, ele vai ser devolvido para você, munícipe, como políticas públicas. Então, toda vez que a gente faz essa legalização, além de todos os benefícios que a gente tem para a gente como empresário, a gente também transforma o nosso território. E quando eu falo em transformação de território, não é para aumento da carga tributária, pelo contrário, é para legalização do que a gente já paga. Então, é muito importante, nesse aspecto de desenvolvimento econômico, trazer essa clareza para vocês. E estava lá também no meu último slide, na verdade, essa questão dos benefícios como um todo. Acho que eu vou inverter um pouquinho aqui a minha fala. Qual que talvez seja um dos grandes benefícios que eu tenho quando eu formalizo o meu empreendimento? A legalidade, a transparência. Quando eu mostro para o fisco onde eu estou e a forma que eu estou trabalhando, eu evito surpresas negativas. Muitas vezes, a fiscalização, principalmente tributária, quando ela não tem um lastro, ela pode ser arbitrado um valor a se pagar, que muitas vezes é bem maior do que o valor devido. Então, essa certeza de quanto você vai pagar, essa tranquilidade, esse planejamento, te auxilia. Outro ponto é acesso a serviços financeiros. Quando a gente pede dinheiro emprestado, a gente tem que ter um lastro, uma história, um relacionamento com aquela instituição financeira que a gente está pedindo o benefício. Se você não existe para aquela instituição, ela não consegue saber se é confiável ou não emprestar esse dinheiro para você. E não é só empréstimo, é serviço financeiro. Quando a gente fala de uma tarifa bancária para uma pessoa jurídica, muitas vezes é mais barata do que uma pessoa física. Ou pode ser um pouco mais cara, mas tem um contexto maior, tem um complexo de benefícios que aquela conta bancária te dá como pessoa jurídica. Quando eu penso em valores meios de empréstimo, como pessoa física, é uma taxa. Como pessoa jurídica, depende qual a sua necessidade. É capital de giro? Geralmente o valor é um pouco maior. É para investimento? Geralmente o prazo é maior, os juros é menor. Depende da sua necessidade como pessoa jurídica que vai ser ofertado o crédito mais adequado. E o crédito mais adequado ele tem taxas diferenciadas. Então, você ter essa formalização, ter a separação do seu dinheiro, o seu bolso pessoa física, o seu bolso pessoa jurídica, vai ser muito bom, inclusive na questão tributária, que é um dos pontos que eu vou falar hoje com vocês. Deixo total disposição para vocês me cortarem a hora que vocês quiserem para complementar. Muitas vezes trazer um aspecto um pouco mais técnico, um pouco mais espinhoso. Tentei fazer da forma mais simples possível para a gente ter um bate-papo bem leve. Mas mesmo assim, ainda é direito, ainda é parte tributária. Então, totalmente à disposição. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês para ficar um pouco. Eu acho que eu preciso de uma autorização especial para compartilhar. Isso eu não consigo, não. Acho que a Camila talvez tenha que me autorizar, Camila. Ainda não.
Então, vamos fazer sem a apresentação por enquanto, até a gente conseguir compartilhar aqui. Então, deixa aqui eu minimizar. Só para ter um norte aqui. Deixa eu só tentar mais uma vez, se não conseguiu. Não estou conseguindo compartilhar, então vamos lá. A primeira mensagem que eu trago para vocês é que muitas vezes a nossa ignorância não é ignorância no sentido de falta de conhecimento, não. É de não perguntar, de não buscar a informação. Faz com que a gente não consiga desenvolver alguns aspectos. Platão fala, a parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Então, a gente precisa sempre buscar informação. E essas lives, essa promoção de informação que o Cresce está à disposição de vocês, como foi bem falado no começo, o Cresce é um órgão de fiscalização, mas também está à disposição de vocês para ajudar na questão da capacitação. E explorem isso, aproveitem disso, porque a informação hoje é a chave para qualquer empreendimento. Eu vou dividir nosso tema hoje em basicamente 3 pontos. O porte da empresa, o tipo da empresa e a parte da tributação. Hoje, quando eu falo em porte da empresa, a gente muitas vezes fala em microempresa, empresa de pequeno porte e as demais empresas, médias e grandes empresas. O porte, ele vai dar vários benefícios para você como empresário, mas ele é muito simples. Se eu tenho um faturamento, ou seja, rendimento bruto, de 0 a 360 mil reais no ano, eu sou uma microempresa. Se eu tenho de 360 mil reais e 1 centavo até 4 milhões e 800, eu sou uma empresa de pequeno porte. Também tem vários benefícios na Lei Complementar 123. Se eu passo de 4 milhões e 800, eu já sou demais empresas, média e grande empresa. Esse é o primeiro corte que eu vou fazer com vocês. Então, 0 a 360 mil, microempresa. 360 a 4 milhões e 800, empresa de pequeno porte. Mais do que isso, demais empresas. Aí alguém me pergunta, Ariane, e o MEI? O MEI é o microempreendedor individual que está dentro da microempresa. Ele tem um faturamento até 81 mil reais, fora o MEI caminhoneiro, que não é o foco de hoje. Mas ele tem um faturamento bruto de até 81. 81 está dentro do 360 mil. Então, ele é uma microempresa. Apenas as micro e pequenas empresas podem optar pelo regime do Simples Nacional. Esse é o primeiro vínculo que eu faço. Para eu ter o benefício da tributação do Simples Nacional, primeira questão, eu tenho que ser uma micro ou uma empresa de pequeno porte. O próximo ponto que eu vou entrar é tipo empresarial. Então, eu já sei qual é o meu porte, se é micro, empresa de pequeno porte ou demais. E agora eu tenho que saber que tipo de empresa eu poderia abrir. Hoje, as empresas mais comuns, tipos jurídicos que a gente tem hoje, elas se dividem praticamente em as associações, que não é o nosso caso, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Aqui eu vou puxar um gancho só para as sociedades, mas só essas são pessoas jurídicas. E alguém me pergunta, Ariane, mas lá no artigo 44 do Código Civil tinha a EIRELI. A EIRELI era Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Hoje não existe mais a EIRELI. Por quê? Ela foi revogada por uma medida provisória de 2021, a medida provisória 10.085, e hoje não tem mais a EIRELI. A EIRELI é uma figura que foi bem pensada, mas que não foi bem aplicada. E para resolver isso, foi-se criada a figura da SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal, que é uma sociedade. Então, hoje, pessoa jurídica mais comum, no nosso caso, são as sociedades. A sociedade limitada, com essa alteração que teve lá no Código Civil, que foi incluído numa lei de 2019, ela pode ser unipessoal ou pluripessoal. A unipessoal é que todo mundo está falando SLU. SLU que veio substituir a EIRELI. Mais ou menos isso. Então, eu tenho uma sociedade de uma única pessoa, parece um pouco estranho falar, mas é isso, ou uma sociedade de mais pessoas. Ela é um tipo de pessoa jurídica. Quando eu falo em sociedade, principalmente sociedade limitada, que é a que a gente termina lá com LTDA, ela é a mais comum. Por quê? Porque ela responsabiliza os sócios à medida do seu capital social. Então, se eu integralizei, se eu declarei o meu capital social de 50 mil reais para a empresa, a minha responsabilidade como pessoa física, Ariane,
junto às dívidas da empresa, se limitam no início a R$50 mil. Então, eu tenho uma separação do meu patrimônio, Ariane, com o patrimônio da empresa, sendo limitada a minha responsabilidade até o valor que eu quero que seja de responsabilidade, ou seja, o valor que eu integralizei o capital social. Fora questões de fraude. Quando a gente está falando de fraude, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quebra essa regra que eu estou falando com vocês, aí a consequência é um pouco diferente. Mas se não tem fraude, está tudo correto, a sua responsabilidade como pessoa física junto à sua empresa é limitada. Esse é o maior benefício. Por que muitas vezes a gente tinha antigamente a sociedade limitada, como que se falava de sócio minoritário, aquele de 1%? É para eu trazer uma limitação. Por quê? O empresário individual, aquele que trabalha sozinho, ele é equiparado a uma pessoa jurídica, mas ele tem a sua responsabilidade ilimitada. Ou seja, o seu patrimônio pessoal, o meu patrimônio, Ariane, se confunde totalmente com o patrimônio da empresa. Então, se a empresa deve 200 mil, o meu patrimônio pessoal pode ser afetado em 200 mil. Então, por isso que muitas vezes a gente tinha a figura do sócio minoritário, sócio laranja, para a gente quebrar essa questão do empresário individual. Pensando nisso, e como a Eireli não deu muito certo, criou-se a figura da sociedade limitada unipessoal. Eu posso ter todos esses benefícios da sociedade limitada, só que somente uma pessoa, com uma única cota. Se eu quiser depois abrir a minha cota para mais pessoas, eu posso. Não tem uma burocracia para transformar em empresário individual para uma limitada. Então, hoje, sem sombra de dúvida, a melhor forma para talvez iniciar a sua empresa em termos de tipo jurídico, ou seja, natureza jurídica, seria uma sociedade limitada, ou de uma pessoa ou de mais pessoas. Quando eu falo sociedade limitada de mais de uma pessoa, eu penso muito na questão de o que um agrega ao outro, o que um sócio complementa o outro. Um sócio tem mais facilidade em clientes, em captar projetos, em captar propostas. O outro tem mais facilidade na gestão. Então, um sócio pode complementar o outro. Isso pode ficar muito claro, essa questão das obrigações, das responsabilidades de cada um no contrato social, por exemplo. Pode ficar muito claro no contrato social, se por acaso for dissolver, acabar a sociedade, como que isso ocorre? Se alguém quiser entrar, por exemplo, uma das pessoas quer aposentar e o filho pode assumir, isso pode ficar claro no seu contrato social. A sucessão empresarial, ou até mesmo encerrar a atividade, como que eu encerro? Deixar isso tudo planejado, gente, é muito bom no sentido de, quando a gente abre uma empresa, é igual um casamento. A gente pensa sempre que vai ser eterno, mas pode ser eterno enquanto dure. Então, vamos deixar bem claro que se não der tão certo assim, como que a gente vai consertar esse caminho? Ou se chegar mais pessoas, como que a gente vai ajustar essa sociedade para que a gente consiga ter longevidade nesse empreendimento? Então, isso é muito importante também, a questão de como que eu vou deixar claro no meu contrato social essa constituição da empresa. O empresário, como eu falei para vocês, ele é equiparado a uma pessoa jurídica. Ele não é pessoa jurídica, mas ele tem todas as suas benefícios como uma pessoa jurídica. A única diferença aqui que eu ressalto é a responsabilidade ilimitada dele. Isso faz com que ele misture o seu patrimônio em termos de responsabilidade. Aí aqui, de forma bem geral, eu trago para vocês, então, o porte da empresa, que pode ser microempresa, empresa de pequeno porte e demais. A natureza jurídica, eu vou focar aqui um pouco na questão da sociedade, que pode ser unipessoal ou pluripessoal, e do empresário. Agora eu vou para a parte um pouquinho mais complexa, que vai ter que puxar um pouco mais de informação, que é o regime tributário. O regime tributário é como que eu vou pagar o meu tributo, como que eu vou fazer o pagamento das minhas obrigações tributárias para o fisco. Se eu sou empresário individual, independente se eu faturo R$1.000 ou se eu faturo R$200 mil no ano, eu tenho que oferecer, eu tenho que pagar tributo pelo exercício da minha atividade. Então, como empresário individual,
eu vou pagar o INSS como autônomo, então aquele benefício que você paga, aquele valor que você paga para os benefícios da Previdência, como aposentadoria, licença maternidade para as mães, auxílio doença, a pensão por morte, no caso da família que vai ser beneficiada. Muitas vezes, quando a gente trabalha como autônomo, e eu falo que a minha vida profissional se começou na advocacia, já faz quase 20 anos que eu sou formada e minha primeira parte profissional foi na advocacia, eu nunca pensava muito nessa questão do INSS. Não, amanhã eu regularizo. Eu deixei de pagar um bom tempo no INSS como autônomo, isso pode e vai me prejudicar na frente quando eu for aposentar. Eu tive a sorte de não precisar do benefício previdenciário por uma questão de doença nem maternidade, porque na época que eu era autônomo e não pagava INSS, eu não fui acometida por um desses fatos. Quando eu virei mãe, eu já estava trabalhando no Sebrae, já era de carteira assinada. Então, quando eu mais precisei da questão do benefício da licença maternidade, eu tive uma segurança. Aí eu vou trazer para vocês um caso concreto. Meu caso, a minha filhinha nasceu prematura. Ela nasceu de menos de 6 meses de idade, mês de gestação. Ela nasceu 560 gramas. Quando eu mais precisei estar perto dela, me dedicar exclusivamente a ela, eu tive um benefício previdenciário. Por quê? Porque eu tinha um vínculo com o INSS. Seja como autônomo ou seja como empresário, é fundamental que você tenha esse vínculo no INSS. Ninguém planeja ficar doente. No meu caso, eu não planejei ter problemas na gestação, estava tudo indo muito bem. Eu tive que ser socorrida para o auxílio-doença antes, porque eu fiquei internada, e depois a licença maternidade. Quantas mulheres não têm esse benefício, principalmente as corretoras, porque elas não, sem querer, não planejam a sua contribuição previdenciária. Muitas vezes, por um acidente, não um acidente profissional, um acidente pessoal, infelizmente acontece um óbito, a família fica desassistida da questão da pensão. Muitas vezes, a renda de quem faleceu é a principal renda. Então, quando a família é desamparada, ela não tem esse benefício. Então, independente se você seja autônomo ou você seja uma pessoa jurídica, lembre do benefício da previdenciário e da contribuição do INSS. Mas voltando de novo à questão do empresário individual. Além do INSS, você tem que pagar o seu ISS, Imposto por Serviço, de forma como autônomo para a prefeitura onde você está vinculado. Ele vai variar no caso de autônomo, tem umas regrinhas básicas aí que elas variam também de acordo com o município. E, além disso, você precisa pagar imposto de renda sobre a sua renda. E aqui, gente, estou falando que muitas vezes o imposto de renda vai ser de 27,5%, por causa do valor que você recebe no ano, o completo. Esse pode ser, talvez, o maior pagamento que você faz como pessoa física, como empresário individual. Porque eu falei, empresário individual não é uma pessoa jurídica. Então, você paga como pessoa física. Mas quando a gente sai do empresário individual e vai como empresa, eu posso escolher 3 formas de tributação: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu vou focar um pouco mais no Simples Nacional, porque ele é a forma mais simplificada de recolher os meus tributos. Essa forma simplificada, eu junto pelo menos 8 tributos e pago uma única guia que vence todo dia 20 de cada mês, ou seja, o governo ele junta todos os 8 tributos, inclusive o seu ISS, ele vai falar que você paga de uma forma simplificada, numa DAS, todo dia 20, esses tributos. Esses tributos são baseados de acordo com o seu faturamento. Então, vamos supor que você, em regra geral, tem algumas exceções aí, mas em regra geral, é a questão da alocação, é a prestação de serviço da alocação, você vai pagar até 180 mil reais ano de faturamento, 6% sobre o seu faturamento. É um valor extremamente baixo se eu for comparar, por exemplo, com o lucro real. Quando eu estou falando do Simples Nacional, lembra que eu falei que você paga imposto de renda sobre toda a sua movimentação com pessoa física, 27,5%? No caso do Simples Nacional, o lucro seu, como pessoa jurídica do Simples Nacional, ele não paga tributo de imposto de renda pessoa física. Então, aquele valor que você tira como lucro da empresa, ele é oferecido à tributação, então eu mostro para o fisco que eu tenho esse rendimento como lucro, mas eu não pago o imposto de renda sobre ele. Quando eu preciso, Ariane, fazer um decore, preciso fazer uma comprovação de renda minha,
esse valor vai mostrar que eu tenho renda, mas eu não paguei tributo sobre ele, porque do lucro eu não pago tributo, do lucro da empresa do Simples Nacional eu não pago tributo. Eu vou pagar tributo, por exemplo, no meu Prolabore, mas meu lucro não. Então, quando você precisar, por exemplo, como fazer uma composição de renda para uma aquisição de uma casa ou algum empréstimo, você tem essa forma de mostrar que isso é uma renda elevada, sem estar devendo nada para o fisco, e você consegue aumentar as suas condições de negociação, por exemplo, com o sistema financeiro. Então, um benefício que a gente tem do Simples Nacional, eu pago de forma simplificada, unificada, eu estou regular com o fisco e sobre o lucro da minha empresa eu não pago imposto de renda pessoa física. É o principal benefício. Quando eu falo do Simples Nacional, quanto mais eu tenho um faturamento maior, por exemplo, eu saí de 180 mil, fui para, por exemplo, 250 mil, eu vou aumentando o meu valor do tributo, ou seja, tem uma proporcionalidade. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então, ele é progressivo, você não sai do susto de pagar, por exemplo, R$ 10.200 no ano de tributo para 200 mil de tributo. Não, ele é progressivo, você consegue se planejar. Quando eu falo do lucro presumido, normalmente é uma empresa que tem um faturamento maior e que ela tem mais uma despesa bem pequena. Então, a presunção do lucro compensa. Tem umas simulações que a gente consegue fazer, vendo de acordo com o seu faturamento, com as suas despesas, qual que é o melhor tipo de regime tributário. Quando eu penso também no Simples Nacional, se você tem empregados e você coloca a sua folha de pagamento, digamos assim, o seu INSS cota empregador, que numa empresa tradicional é 20% sobre a folha de pagamento, no Simples ele já está dentro. Então, sobre o faturamento, aquele que você paga 6%, está incluso também o seu INSS cota empregador. Então, acaba saindo mais barato para você a contratação de empregado. E essa contratação de empregado regular te dá segurança. Por quê? Você não vai ser surpreendido depois com uma ação trabalhista. Se você tem o seu benefício de pagar o seu INSS cota empregador dentro do tributo do Simples Nacional, você regulariza a sua contratação com o seu empregado, você não vai ter sustos lá na frente de alguma ação judicial de reconhecimento de vínculo trabalhista, empregatício. Então, vê que uma coisa amarra com a outra. Toda vez que eu falo de uma clareza, uma transparência com a questão legal, tributária, trabalhista, ou seja, com todo o aspecto que envolve a lei em seu negócio, eu estou te trazendo segurança. E segurança, ela me chama muita atenção, uma palavra que se chama planejamento. Planejamento é onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou chegar. E como eu vou chegar com segurança. Isso é fundamental para você se planejar. Eu vou começar pequeno porque eu ainda estou iniciando a minha atividade. Eu estou pensando que eu vou ter um faturamento bruto de até 180 mil. Então, eu já tenho uma previsão de quanto que eu vou gastar. Eu vou contratar uma ou duas pessoas para me auxiliar. Eu preciso de uma secretária, eu preciso de uma outra pessoa. Então, quanto que eu vou contratar? Quanto que isso vai me custar? Inclusive, quanto que vai custar esse empregado? A gente, no Sebrae, tem formas de auxiliar. A simulação dessa contratação, qual que é o melhor caminho, o que você paga, como você planeja esse empregado, qual que é a forma de você selecionar, qual que é o perfil desse empregado. Tudo isso o Sebrae te ajuda a desenhar para ficar mais fácil. Então, esse planejamento é onde eu vou chegar, como eu vou chegar. Eu preciso ter um norte, mas eu preciso ter uma flexibilidade. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, como que eu ajusto a minha rota? Então, por isso que eu preciso saber quais são os caminhos que eu vou. Já o lucro real, que seria a última forma de tributação, ele é muito quando eu tenho picos de valores. Tem hora que eu não tenho nada, eu tenho até prejuízo, e tem hora que eu tenho um lucro muito grande. Muitas vezes está relacionado à indústria, mas também tem a questão de serviço. Só que ele é um regime tributário mais complexo, onde tem que estar tudo muito, muito, muito detalhado. Geralmente, na prestação de serviço, o lucro real não é o mais vantajoso. Mas a gente pode ter uma avaliação de qual é o melhor regime tributário. Então, tem ferramentas para a gente conseguir saber qual. Tem o auxílio do Sebrae também para te mostrar qual que é o melhor desenho que você faz para a gente trazer. Eu trouxe uma simulação para vocês, infelizmente eu não consigo compartilhar, mas a prestação vai ficar disponível, então pode enviar para todos os participantes.
Quando eu penso num faturamento Ariane, anual, oi. se você quiser testar aí, eu acho que mudaram a configuração do compartilhamento. Se quiser testar, Ah, conseguimos. Então, calma aí. Então, eu vou direto para essa parte aqui. Nós tivemos um Eu problema quero de a firewall simulação. aqui. Nós tivemos um problema de firewall aí que caiu e depois recompor. Veja se ficou em tela cheia, Eduardo, fazendo favor. não, ainda não. Então, eu tenho que zerar aqui, parar compartilhamento, primeiro colocar tela cheia. Oriane, aproveitando enquanto você remonta a sua apresentação, o corretor, por exemplo, faz uma venda, vamos imaginar que uma venda que ele ganhou aí R$ 20.000 de honorários, ok? E o vendedor disse que não vai declarar imposto de renda disso, não tem problema nenhum, e pronto. Então ele não declara esse lugar nenhum, esse dinheiro bota no bolso e começa a gastar. Quando chega no ano que vem, na hora de declarar imposto de renda, na hora de declarar o ganho de capital, alguma coisa, o corretor fala, nossa, eu vou declarar isso aqui, vai reduzir um pouco a minha despesa. E o ECAC vai lá, cruza as duas informações e esse corretor é obrigado a pagar sobre R$ 20.000, com multa e tudo. Então, o que acontece? Vamos simular a mesma história agora, se ele estiver recebendo esse valor devidamente legalizado, dentro de uma limitada. Okay? Ele vai ter um custo, nós temos um convênio com algumas empresas de contabilidade, por exemplo, poderia chegar a R$ 250 por mês para fazer a contabilidade dele. 3 mil no ano. E essa tributação aí, ele vai pagar 6% sobre 20 mil, vou botar R$ 1.200. Juntando os dois por ano, 4 mil e pouco. Se o fisco for em cima dele, em cima de 20 mil, ele vai pagar 5.700 do principal, mais juros e multa. Você imaginou quando é que vai chegar isso? Então, é um custo zero de estar legalizado, além de ter um nome e uma razão social para poder apresentar ao mercado. Desculpa, só uma intervenção pequena. Não, concordo plenamente. É isso que a gente precisa fazer, cálculo. A gente tem que colocar na ponta do lápis. Muitas vezes a gente fala que a gente está economizando. Só que quando a gente vai e acessa o ECAC, gente, eu faço isso todo ano. Porque mesmo sendo funcionário do Sebrae, eu ainda tenho algumas questões judiciais ainda, ações judiciais. Eu preciso informar tudo que eu recebo, porque o fisco cruza. E qual que é a melhor forma que eu consigo ver? Eu consigo perceber todo mundo que me declarou. Então, todos os meus clientes que me declaram como, digamos assim, minhas fontes pagadoras, estão todas lá. Há cruzamento de informação. E se eu não declaro de forma correta, com certeza vai ter uma penalidade. E muitas vezes, os juros e multa, ele chega a quase o valor do principal. Isso é muito importante. A gente precisa estar legalizado. Tem o risco ele estar com esse dinheiro sem declarar em lugar nenhum, não tem lastro nenhum, não serve para nada. Aí, quando você compra um bem seu, aí você chama atenção. De onde você tirou um patrimônio de R$ 500.000 para você comprar? Aí o fisco chama você a atenção. Então, é muito Ariane, importante esse lastro. Oi. só fazendo uma interferência aí também, um detalhe muito interessante que você pontuou e o Soacha também pontuou agora, é porque cada ano que passa, todos esses sistemas, o fisco, todos esses bancos de dados, eles estão cada vez mais interligados, ou seja, esse cruzamento de informação ele fica cada vez mais preciso. Então, antigamente, ainda se tinha aquela cultura de não, compensa não declarar, todo esse cenário que a gente está desconstruindo aqui, né, nesse momento, e assim, deixar muito claro para os corretores aqui, que é o alvo desse painel hoje, mas assim, para todos esses profissionais autônomos, como vai ficar cada vez mais difícil para eles trabalharem nesse cenário onde não se declara, onde não se segue direitinho a cartilha ali, porque cada vez mais informatizados esses sistemas, o cerco vai fechando cada vez mais ali para quem não quer realmente proceder aí conforme a cartilha manda, né? Era só esse detalhezinho que eu queria colocar aí também com essa agora. Entrega uma nota fiscal de serviço ao seu cliente devidamente estabelecida, a credibilidade é outra do que um papel em branco sem valor nenhum. Então, não dá aquele grau de segurança para as partes. Então, quanto mais a pessoa se profissionalizar em termos de capacitação técnica, quanto jurídica e física, melhor para todo mundo. Eu falo, gente, que não sou especialista tributário, que assim, desafio alguém falar que conhece tributo nesse país, tá? Porque você não consegue ser um especialista tributário. Mas eu fiz a especialização em direito tributário. E vários professores meus eram da parte da Receita Federal, fiscais.
Gente, o sistema da Receita Federal é o mais perfeito do mundo. Vários países europeus e os Estados Unidos vêm no Brasil para ver o nosso sistema de cruzamento de dados da Receita Federal. A questão do nosso cartão de crédito como pessoa física, o cartão da pessoa jurídica, as movimentações acima de R$ 2.000, tudo se cruza, acende luzinhas. E quanto mais luzinhas vão acendendo lá, mais você entra como um critério a ser monitorado. Então, hoje, se ele quiser pegar qualquer cidadão, ele consegue, só com cruzamento de dados. Então, é fundamental a gente pensar que não é exagero falar que o fisco pode me pegar. Para vocês terem ideia, aqui em Belo Horizonte, há um tempo atrás, a prefeitura ela contratou um aparelho para medir, andar de helicóptero em cima da cidade, fazer o georreferenciamento das casas, medir qual que é a área construída para fazer se o IPTU está correto ou não. Extremamente legal. Já foi feito em Brasília isso, tá? E hoje funciona, tá desse jeito. Então, assim, tudo hoje eu consigo fazer de forma legal para ver se a pessoa está ou não está devendo o fisco. De voltar aqui por causa do compromisso de horário que eu falei com vocês. Está aparecendo na minha tela? Ou não? Ah, ok. Aqui é uma simulação, gente, do Simples Nacional. Se eu for pensar nos tributos que eu pago em relação, por exemplo, a 180 mil de faturamento ano, aquela média de R$ 15.000 por mês de faturamento, ou seja, o rendimento bruto da empresa, no Simples eu pagaria R$ 10.800 no ano de tributo. Mas, igual o Arte falou da questão do convênio que vocês têm em contabilidade, o custo para pagar o tributo não vai ficar muito alto. Quando eu falo do lucro presumido, eu estou falando de R$ 32.300 praticamente. Olha o aumento que eu tenho. Por isso que eu falo que o Simples Nacional, muitas vezes, é a melhor forma de eu entrar na forma da tributação. Quando eu vou para o lucro real, no mesmo tipo de empresa, aqui eu simulei, estou tendo mais ou menos R$ 60.000 de custo e R$ 30.000 mais ou menos de folha de pagamento. Esse valor vai para 52.530. Então, quando isso no começo da atividade, geralmente o Simples Nacional compensa. A forma de pagar o tributo é mais simples. Então, esse, para mim, é o principal benefício. Você legaliza sua empresa, você tem um nome empresarial, você separa o seu patrimônio pessoa física, protege seu patrimônio de pessoa física, separa seu patrimônio da pessoa jurídica, tem a impessoalidade, tem a sucessão empresarial, tem a formação de um nome, tem um nome fantasia, credibilidade, e você tem a redução da carga tributária. Sobre o lucro que você tira da sua empresa, você não paga tributo de imposto de pessoa física, ou seja, não paga 27,5%. Então, você tem que analisar, inclusive, isso. Isso é fundamental que você analise. Aí aqui, gente, alguns benefícios de formalização. Imposto de renda pessoa física. Você não paga o ISS e ISSQN como autônomo, você paga lá dentro do DAS. A contratação de empregado, ela sempre está, o CPP, no Simples Nacional, está dentro do DAS. Abertura de novos mercados. Muitas vezes, a credibilidade, a segurança, o nome, o tempo do CNPJ aberto te traz novos mercados. Isso é fundamental. Acesso a serviço financeiro de forma diferenciada. E alguns benefícios de mercado mesmo, como compra de veículo. Muitas vezes com CNPJ, você compra veículo de forma diferenciada, com redução de custos. Você contrata planos de telefonias de forma diferenciada, plano de saúde de forma diferenciada. Então, o mercado te vê como uma pessoa mais estável, uma pessoa jurídica com maior segurança, maior lastro. Lógico, tem vários outros benefícios, o benefício previdenciário, o benefício da clareza, transparência, todos que a gente já falou, mas aqui eu ressaltei um pouco esses. Aqui eu chegaria ao fim da apresentação, tem meu e-mail, mas eu vou passar também essa apresentação para vocês, não sei se eu consigo passar hoje, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, de questão de terapia da minha pequenininha, por isso que eu não consigo ultrapassar muito o horário que eu tinha combinado com vocês. Mas fico totalmente à disposição para a gente tirar algumas dúvidas, a gente ter esse bate-papo. Eu falo que é fundamental essa questão da previsibilidade. É só assim que você consegue crescer com segurança. Muitas vezes a gente tem um aumento do nosso faturamento, mas a gente não teve um aumento da rentabilidade. A gente trabalha mais, fatura mais,
mas pelo contrário, a gente diminui nosso lucro. Então, eu preciso colocar sempre no papel tudo que eu estou fazendo, para onde eu vou, como eu vou, se der errado, como que eu vou ajustar a minha rota, ver qual que é o perfil do meu cliente, ver qual que é o valor que eu estou prestando de serviço a esse cliente. Não é valor econômico, não, é o benefício que eu estou prestando de serviço, qual é o meu diferencial em relação ao meu concorrente. Muitas vezes o meu diferencial vai ser o CNPJ, vai ser esse nome empresarial. Qual que vai ser a minha entrega, a minha fidelização com o meu cliente, ou seja, ter planejamento, ter gestão, ter uma visão panorâmica do seu negócio, pensar em todas as partes da empresa, a legalização, o dia a dia, o marketing, as finanças. Isso, o Cresce já se colocou à disposição em termos de treinamento. Isso é fantástico porque tem um conhecimento específico de vocês, da realidade de vocês, da característica de vocês. E tem o Sebrae que tem esse papel de ajudar vocês na gestão e no planejamento. A gente está extremamente à disposição. Como diz o Eduardo, a gente nasceu e cresceu e está aí para isso, para servir a vocês, futuros empresários. Termino por aqui minha fala, devolvo para o Eduardo se ele quiser complementar alguma coisa e depois para o Archer e para a condução final também. Não, eu acho que você foi perfeito, Eliane, como a gente já imaginava, acho que trouxe informações importantes, eu acho que, inclusive, dicas e até um certo direcionamento, né, de maneira muito objetiva e clara para aqueles que, de fato, querem aí se formalizar e, de fato, abrir a sua pessoa jurídica, né, dentro dessa dica, né, de procurar o regime do Simples Nacional, até pela questão, além de ser simples, tem ali, de certa forma, pelo menos a curto prazo, né, de uma forma mais imediata, uma carga tributária menor. E aí acho que só o reforço nesse final que você trouxe, que assim, procurem o Sebrae, formalize, faça capacitações, monte seu plano de negócio, crie uma marca, identidade, forme seu preço, monte seu plano de comunicação. Aqui a gente tem muitos casos, tanto no Sebrae, mas eu acredito que cada um aqui pessoalmente conheça médicos, dentistas, advogados, que são ótimos profissionais, mas realmente acabam não conseguindo progredir financeiramente falando, porque não tem habilidades empreendedoras, né? E o Sebrae está aqui justamente para isso, né? Para ajudar esses tipos de profissional, de fato, a abrirem uma empresa a partir do seu conhecimento técnico, né? O seu conhecimento de formação, seja ele qual for, e aí sim, fazer com que esse teu conhecimento se torne um negócio de sucesso. Então, acho que fica esse reforço com essa fala final da Ariane e, evidentemente, colocando aí a gente, né, e o Sebrae à disposição do que for necessário. Deixa eu pegar uma dica, então, aqui sua, Eduardo, e da Ariane. Gostaria de tecer um comentário sobre esse nosso objetivo do corretor ser pessoa jurídica. Hoje, por exemplo, para você ser um correspondente bancário, você tem que ser pessoa jurídica. Para você ser remunerado sobre apresentações de financiamentos, tanto da Poupex ou Caixa Econômica, você precisa ser pessoa jurídica. Entendeu? Você tem alguns planos de saúde, como nós fizemos convênio aqui, para pessoas jurídicas. Nós temos um programa aqui no CRES chamado Corretor Mais, que é um programa de benefícios. Entre eles, existe um convênio com a empresa de seguro para pessoa jurídica. Então a gente tem o corretor também, com pessoa jurídica, ele tem aí facilidades para financiamento de carros, financiamento de imóveis, tem uma série de projetos que podem ser utilizados com bancos, desde que ele esteja legalmente estabelecido e tenha como comprovar a sua renda. É isso? Chato, eu tenho um carro, mas não tenho como provar nem de onde veio esse dinheiro. É uma situação realmente desagradável. Outra coisa também que é um dos nossos pontos aqui de observação é essa forma do corretor estar legalizado, ou tanto junto ao fisco quanto ao conselho. São duas situações parecidas, se completam, mas têm objetivos diferentes. Então, a Ariane, o que ela comentou na fala maior dela, é sobre essa visão de como esses tributos serão lançados, como o corretor vai recolhê-los, como é que ele vai estar legalizado diante do fisco. E essa escolha da formatação da empresa, a forma de tributar, isso aí realmente requer um estudo. Nós estamos à disposição dos corretores também, que puder fazer em relação a isso. Agora, a outra parte é como é que ele vai se comportar diante do registro dele junto ao conselho. Muito bem, o corretor física, ele está apto
a trabalhar no mercado na intermediação imobiliária. Não pode esquecer que quem vende o imóvel é o proprietário e não o corretor. O corretor vende serviço, ele vende intermediação do negócio. Ele tem que ele vende a qualificação profissional dele. Então, no CRES existe o registro da pessoa física, que é o nosso registro natural, e existe um registro de pessoa jurídica, que é o CRES jurídico. Para isso, ele tem toda a tramitação normal de junta comercial, abertura de empresa e mais, só que quando ele vai se inscrever no CRES, ele vai ter um responsável técnico, vai ter que ter um CNPJ, é claro, e começar a trabalhar no nome de fantasia da empresa. Agora, essas duas coisas não são obrigatórias no primeiro momento. Ou seja, o corretor pode ter uma inscrição de CNPJ devidamente junto ao fisco e não estar inscrito no CRES como pessoa jurídica, porque ele pode operar no mercado como pessoa física. Agora, se algum dia ele usar a publicidade da pessoa jurídica, aí sim é exigido o registro dele no CRES como pessoa jurídica. Nós temos hoje, eu peguei uns dados aqui da nossa secretaria, nós temos hoje inscritos em Brasília em torno de 24 mil corretores, sendo em torno de 13.500 corretores ativos. E desse número, nós temos 1.330 pessoas jurídicas, ou seja, imobiliárias em Brasília. Eu acho um número muito pequeno, que não chega basicamente a 10%. Ou seja, você tem aí um universo de 12 mil corretores que poderiam estar usufruindo de todas essas vantagens jurídicas, de estar com seu nome devidamente estabelecido, criando um nome que vai durar muitos anos após a vida dele, que vai poder transferir essa propriedade das cotas da empresa. E quando o cliente procurar esse local para representar na intermediação imobiliária, vai sentir muita segurança. Por que nós chegamos à conclusão, a princípio, de que a empresa limitada unipessoal seria um melhor enquadramento para o corretor? Pois bem, porque pela IREL ele teria que colocar, a princípio, 100 salários mínimos no capital social da empresa. São 120, 130 mil reais. Muitos deles não teriam essa disponibilidade. Desculpa. E já a limitada unipessoal, o capital social é livre, ele pode escolher o valor que ele quiser para isso. E pode ter funcionários da mesma forma. O risco dele de responder pelo patrimônio dele pessoal na limitada unipessoal vai até onde for o endividamento dele. Já na IREL, ele vai ter, então, o limite do capital social. Então, o custo operacional das duas são muito parecidos, exceto que a limitada é obrigatória uma declaração mensal do contador. Esse custo realmente não é muito grande pela segurança que ele acaba passando para a empresa. Então, nós estamos aí nesse projeto, agradeço muito a vocês por essa participação, por elucidar esses detalhes todos que foram extremamente importantes, para que a gente continue nesse objetivo de transformar o corretor pessoa física num profissional realmente longevo e que ele possa levar a sua qualificação lá para muito mais tempo e credibilidade para a sociedade de segurança a todos. Obrigado, gente. Para você, Thiago. Seu Acha, agradecer aí também, né? Principalmente a Ariana, ela já tinha avisado aqui inicialmente que ela tinha um compromisso, antes mesmo de começar o painel, ela já tinha avisado a gente. Então, já queria aqui agradecer ela, Eduardo, na sua pessoa aí, direcionar a sua pessoa, os agradecimentos à Ariane. Realmente uma profissional que passou um nível de informação, acho que importantíssimo aqui, né, seu Acha, para a gente. Maravilhoso. E para os corretores, um nível de detalhe que eu acho que é importantíssimo a gente passar isso para os corretores que estão assistindo e que vão assistir. A gente vai deixar essa live gravada, vai deixar ela no ar, vamos estar fazendo os cortes aí com os principais tópicos, né, que a gente abordou aqui justamente para estar instruindo eles. E, sem dúvida, eu queria fechar agradecendo, né, justamente aí, Eduardo, também o seu tempo, que a gente sabe que é muito caro, você é muito, muito ocupado, atarefado aí na diretoria do Sebrae, então a gente agradece aí você ter dado essa pausa também para a gente poder ter trocado essa ideia aqui. Isso eu acho era a mesma coisa, né, uma correria muito grande aqui também na diretoria do CRES e conseguir parar vocês para a gente poder conseguir debater aqui, sem dúvida. O mercado imobiliário agradece e vai agradecer ainda mais aí no futuro próximo. A gente tem expectativa muito alta sobre isso. E aí, só deixar aqui também as minhas considerações finais, que o CRES-DF tem implementado ao longo dessa última gestão
uma série de medidas justamente de mercado. O Cresce, ele nasce com a atuação precípua dele de disciplinar o mercado imobiliário. O que é isso? Fiscalizar e processar na outra ponta, né? Só que a gente tem entendido ao longo desses últimos anos aqui que isso não tem sido suficiente para resguardar o mercado, a sociedade e os profissionais que operam nele. Então, a gente tem partido para uma proposta de desenvolvimento do mercado, desenvolvimento econômico, social, desse cenário que consiste aí a atividade do mercado imobiliário. E isso tem sido uma voga muito forte. O senhor Asher, que é o idealizador desse projeto, né, pensou, desenhou todo esse projeto, né, de formalização desses corretores aí, pessoas físicas como empresas, né, acho que pode falar com muito mais propriedade, mas esse é um projeto base que a gente tem aí dessa gestão justamente para poder fomentar o mercado, deixar esse ecossistema negocial que é o mercado imobiliário e é tão pujante, né, assim como o empresarial, e assim me chamou muita atenção esse dado que o Eduardo trouxe aqui, que 29,5% do PIB, né, do DF aí é composto por essas pequenas empresas. Então, isso é um número extremamente robusto. E um detalhe principal que ele falou, que isso num local onde a maior receita se dá por serviço público, né? Imagina a força que tem esse setor daí empresarial. E a gente quer migrar para isso justamente para trazer segurança para o corretor, para o profissional, todos esses detalhes e vantagens que foram falados aqui brilhantemente por todos vocês. Então, eu queria agradecer aí mais uma vez, Eduardo, a Ariane, o seu Asher, pela disponibilização de todos vocês aí, que a gente sabe que tem que parar um pouquinho na correria do dia a dia, mas é para uma boa causa. E deixar aberto aí, Eduardo, se você quiser dar alguma palavra final, o seu Asher também, que aí a gente já encerra. Eu acho que agradecer também, de novo, agradecer o convite aí da diretoria executiva, né, na figura do Asher, né, na tua, Thiago, e como superintendente, dizer que o Sebrae, de novo, né, reforçar, e é sempre bom. O Sebrae está de portas abertas, nós temos aqui, no caso do Distrito Federal, o Sebrae DF, né, que fica ali no CIA, tem também aqui na sede do Nacional um ponto de atendimento também, temos lá na 515 Norte, então, são muitos pontos de atendimento, além de todos esses espalhados pelo Brasil todo. Dizer que falar de empreendedorismo para nós é sempre um prazer, é o que motiva a instituição. Então, vamos sempre estar à disposição, sempre que convidados e chamados podem contar com a gente, porque a gente quer ir também, lógico, por meio de novas empresas que virão aí de corretores, né, e todos os derivados de serviços que podem vir a partir do serviço de corretagem, elevar esse PIB aí de 29%, por que não, para 35%, 40% e chegar ali em números como Mato Grosso, Roraima, que são aí próximos de 50%. Então, continuam contando com a gente, agradecer novamente, e é isso, um grande abraço a todos vocês aí também. Eu gostaria de fazer um aditivo ainda, aproveitando que sempre tem um fato novo que a gente está crescendo. Mas, por exemplo, nós temos recebido no nosso hall de corretores um volume considerável de profissionais já de nível superior que têm outras atividades profissionais, entre eles muitos advogados, economistas e por aí vai. E essa formatação serve não só dentro da atividade de corretor de imóvel, mas também na sua atividade como outras, agregar nessa mesma empresa outros objetivos sociais, entendeu? E esse desenho serve para todos eles de uma forma, uma segurança. Um advogado pode dar um recibo de honorários advogatícios, como corretor de imóveis, como assessoria, como consultoria, dentro dessa mesma estrutura. Então, acho que esse nosso projeto ele vai facilitar, de uma maneira geral, todos os empreendedores individuais. Mas, muito obrigado a todos. Continuamos aqui à disposição dos nossos colegas corretores, dentro desse nosso objetivo de aprimorar a qualificação de todos, de dar qualidade profissional. E o CRES, não se esqueça que a nossa casa ela é fruto do nosso trabalho individual, e onde esperamos todos de braços abertos por aqui. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Valeu, gente. Obrigado a todos. A live vai ficar gravada lá no site do Cresce. Quem tiver interesse é só acessar lá e poder desfrutar de todas essas informações aí. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Valeu, até mais. Obrigado. Até logo. Até logo. Tchau, pessoal. Um abraço.